Esse é o vídeo do exercício 9 da atividade 4. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Faça uma função chamada apenas consoantes, que lê uma string, uma variável global, e substitui todas as vogais por espaços. Implemente na função main o código necessário para a leitura da string, utilizando essa nova função exibir a string resultante. Então, tranquilo, você vai ler alguma coisa e vai trocar vogais por espaço. Uma novidade aqui nesse exercício é essa coisa aqui que eu estou dizendo, que a função deve chamar apenas consoantes, e aqui eu tenho um abre e fecha. Isso denota que a função não vai receber nada. Está vazio aí, porque quando você abre parênteses, você escreve a lista de variáveis que a função recebe. E aí não tem nada. Então, é uma função que não recebe nada. Por isso que ela vai trabalhar com uma variável global. O que é uma variável global? É uma variável que, uma vez definida, todo mundo que está nesse conjunto aí, o main mais as funções, todo mundo conhece essa variável. Por isso que eu não preciso passar essa variável. Ela é conhecida já da função. Então, ela vai ser isolada. Vai ter uma variável que vai ser a frase, a palavra, não importa, e ela não vai fazer parte nem da função apenas consoantes, e não vai fazer parte também, não vai fazer parte do main. Vamos dar uma olhadinha na codificação, é mais fácil para entender isso daí. Vamos analisar. Então aqui tem da linha 4 até a linha 7, tem um enunciado, né? E o problema diz que vai ler uma string, que é uma variável global. Então, veja bem, aqui eu estou definindo a função. E aqui o main. E essa variável não está nem no main, nem na função. Ela está aqui, fora. Então, se ela não está nem no main, nem nas funções, ela é uma variável global. O que significa, tanto aqui, essa função tem acesso a essa variável, como o main tem acesso à mesma variável. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha. O que eu fiz? Vamos ver a função. A função, veja aqui, ó, lista de parâmetros, ela não recebe nada. Porque ela vai trabalhar diretamente com a frase. E o que ela retorna? Olha que interessante. Não retorna nada. Ela não recebe nada, faz o que tem que fazer e acaba. Então, é uma função que não tem return. Né? Quando você tem um return, o void significa que ela não retorna nada. Então, não precisa ter return. Vamos dar uma olhadinha nessa função. Eu defini uma variável de char, chamei de L de letra, tá? E defini uma variável inteiro chamada tam, de tamanho, que vai receber o strlen de frase. Mas quem é frase? Frase é uma variável global. Ok? E uma variável k aqui que eu vou usar dentro de um comando for. Então vamos lá. Eu vou analisar letrinha a letrinha da frase. Esse é o objetivo. Pego uma letrinha da frase e vou lá. É vogal? Troca por espaço. Não é vogal? Deixa do jeito que está. Então eu tenho que analisar todo mundo da frase. Então, por isso que eu vou de 0. 0 é a posição 0 da frase. É o índice 0 aponta para a primeira letra. O índice 1 aponta para a segunda. Até o fim. O fim se dá aqui no tamanho da frase. E o K aumenta de 1 em 1. Aí o que eu faço? Isola a letra. Digo que o L é igual. Vai lá na frase e pega a posição K. Quanto vale K? Primeira vez vale 0, segunda vez vale 1. Enfim. Isola uma letrinha, a primeira letra, depois volta no processo, pega a segunda, pega a terceira, até pegar a última. E para cada letra eu faço uma série de perguntas. Se essa letra for igual ao A minúsculo, veja que o delimitador aqui é aspas simples. Por quê? Porque L é um char. Então, o conteúdo de comparação de um char é delimitado por aspas simples. Então, L é a letra que eu isolei. Vou isolar a primeira, vou isolar a segunda, uma de cada vez.
Se o L for A minúsculo, ou E, ou I, ou O, ou U. E a mesma coisa eu repeti o processo aqui para as maiúsculas, porque o enunciado não diz, fala para trocar vogal por espaço, mas não diz se a vogal é maiúscula ou minúscula. E aqui não fala nada sobre vogais acentuadas. Então eu estou partindo do princípio que se for uma vogal acentuada, não estou trocando. Se ele dissesse que é para também trabalhar com as vogais acentuadas, eu tinha que colocar todas as combinações de A, E, I, O, U, que aceitam acento, que aceitam trema, que aceitam crase, que aceitam acento agudo, acento circunflexo, enfim, que aceitam dois pontinhos, né? Tem em alemão, tem alguma coisa assim, mas o problema não fala nada, eu só trabalhei com as vogais simples. Mas eu me preocupei em pegar maiúsculas e minúsculas. Bom, o que eu faço? Se for ou A minúsculo, ou E minúsculo, ou I, ou O, ou U, ou A maiúsculo, E maiúsculo, I maiúsculo, qualquer uma dessas coisas, o que eu digo? Que a frase, lá naquela posição K, quanto vale K? Se eu estou trabalhando com a primeira letra, o K vale 0. Se eu estou trabalhando com a segunda, vale 1, e assim por diante. Aquilo que está lá dentro, eu coloco um espaço. Veja que aqui entre essa aspa simples e a outra aspa simples tem um espaço aqui. Tá? Ele praticamente não aparece na codificação, mas é importante lembrar que aqui tem um espaço, um só. Então eu troco a frase naquela posição por espaço. Exatamente o que a função pedia, para trocar vogal por espaço. Se não for nenhuma dessas, não faz nada, cai aqui no for, o for pega outra letrinha e vai até o tamanho da frase, ou seja, vai até o fim da frase. Como rotina principal, eu peço para o usuário digitar uma frase e quando eu dou a leitura, eu dei um getS. O getS é para ler string, tá? GetS de frase. E quem é a frase? O main conhece a frase, porque é uma variável global. Frase é um vetor de caractere de 50 posições. Eu coloquei 50, não fala nada, podia ter colocado mais ou menos, enfim. O enunciado não disse nada a respeito do tamanho da frase. Mas eu leio uma frase e aí apenas consoantes. Veja que eu não estou dizendo que alguém fica com o valor de apenas consoante. Eu chamo a função direto, porque a função não tem return. A função então pega, vai fazer as modificações e eu não preciso passar nenhum parâmetro para a função. E aí, lógico, a função trabalhando vai mudar o conteúdo da frase. E aí eu dou um putS da frase, como é que ela ficou depois de executar. E aí o programa encerra. Vamos dar uma executar, vamos executar para ver como ficou. Compilar em executar. Está compilando. Vamos aguardar a compilação. Já entra em execução. Ainda não executou. Às vezes demora. O programa é simples, não deveria estar demorando. Aqui. Bom, digite, vai aparecer já. Digite uma frase. Então, vamos aguardar. Às vezes a gente não consegue entender porque um programa simples pode demorar. Pode ser que a minha máquina está sobrecarregada com outras coisas e ele vai aqui, já vai aparecer. Achando estranho porque ele não fez o digite uma frase. Bom, a execução está demorada, eu acho que a gente não precisa ficar preocupado com isso. Esse programa já foi testado. Ele vai pedir para digitar uma frase, você vai digitar uma frase. Ah, apareceu aqui. Então vamos digitar uma frase qualquer. Eu vou digitar aula de algoritmos. Bom, então vamos ver. Aqui vai trocar por espaço, é um A maiúsculo, aqui também, o L fica. Esse A vai trocar por espaço, vão ficar poucas vogais, poucas consoantes. Vai ficar o L, o D, esse A vai trocar. Bom, vamos ver. Ficou aqui, ó, só as consoantes. O resto, as vogais, tanto as maiúsculas como minúsculas, foram trocadas por espaços. Ok. Então esse resolve aí o problema desse exercício, onde a novidade foi uma função que ela não recebe parâmetros e também não devolve nada. Eventualmente ela pode receber um parâmetro
ou 2 parâmetros e não devolver nada. Ela pode não receber nada e devolver alguma coisa. Enfim, você pode fazer todas as combinações possíveis aí. Ok.